O exemplo B. O exemplo B é a seguinte integral. A integral de 1 sobre 6 menos 3x² dx, ok? É essa integral aqui. 1 menos 6, 1 sobre 6 menos 3x² dx. A gente vai ter que procurar essa fórmula lá na tabela, tá? Então, vamos lá na tabela. Ela é desse formato aqui, ó. Não é desse formato. Não é desse formato também. Ela é desse formato aqui, ó, tá? Ele colocou aqui na raiz, mas ela tá bem aqui, ó. Ela é esse formato aqui, equação 16, que não tem raiz, tá? Então, essa equação 16, pela nossa integral, pelo nosso exemplo, quem é? Lá, eu tenho 6, que é o A², né? O A² é igual a 6. Eu tenho menos 3x², então, menos u², né? Então, o quadrado aí vai ser menos 3x, não, é 3x², né? O quadrado vai ser igual a 3x². Então, é só aplicar essa fórmula 16 lá no exemplo, tá? Então, vamos lá, voltar lá para baixo, reescrever lá. Então, aqui a gente vai utilizar da tabela, né? A fórmula 16. Essa fórmula 16 é a seguinte, deixa eu copiar aqui o livro que é melhor. A integral de du sobre A² menos u², né? É igual a 1 sobre 2a vezes o log natural do módulo de a mais u sobre a menos u mais c, ok? Então, vamos lá. Separar aqui essas partes a e u da nossa integral. Então, quem é aqui, ó? O a quadrado é 6. Quem é o u²? O u² é 3x². Então, vamos lá trabalhar essa nossa integral. Então, vai ficar a², né? Então, vai ficar 1 sobre 6 menos 3x² dx. O a² é igual a 6 e o u² é igual a 3x², né? Então, quem é o a? Então, aqui eu vou fazer bem aqui, ó. Eu vou até apagar aqui para depois fazer. Eu preciso saber quem é o a. Então, o a, ele é igual a raiz de 6, né? A raiz de 6. Ok? Quem é o u? Então, eu vou tirar o u. Aqui, o u vai ser igual a 3x, né? Não, raiz de 3x. Raiz de 3x, ó. Raiz de 3x, ok? Porque eu vou levar o quadrado aqui, a raiz e a raiz aqui, né? Vou levar a meio dos dois lados. E aí, vai ficar 3 elevado a meio, que é raiz de 3. E ali vai ficar a raiz de 6. Agora sim, eu tenho os meus elementos, eu posso trabalhar a minha integral utilizando a fórmula 16. Então, vai ficar a integral de 1 sobre 6 menos 3x² dx igual 1 sobre 2a, então 1 sobre 2 raiz de 6, vezes o log natural, que é um módulo de a mais u, que é a raiz de 6, mais o u, que é raiz de 3 vezes x, sobre a menos u, que é raiz de 6, menos raiz de 3 vezes x.
tudo isso mais C. Pronto. É esse o resultado da nossa aí, função, tá? O livro deu diferente porque aqui o livro ele colocou o 3 em evidência, tá? Dá pra fazer lá no livro, mas dá a mesma coisa, tá? Se eu colocar aqui o 6, o 3 em evidência, vai ficar assim, ó. Na integral de 1, eu vou colocar o 1 sobre 3 em evidência, né? Aqui no denominador eu vou colocar o 3 em evidência, no denominador. Aí vai ficar 2, né? Menos x quadrado, ó, dx. Então, eu tenho 1/3 que sai da integral, aí vai ficar 1/3 a integral de dx sobre 2 menos x quadrado. Quando eu fizer dessa forma, o meu A vai ser quanto? O meu A vai ser raiz de 2. E o meu U vai ser x, entendeu? Vai ser x. E aí, eu vou ter essa fórmula aqui, ó, 1/3 que vai multiplicar tudo isso aí, ó. Toda essa fórmula lá. Aí vai ficar 1 sobre 2A, 1 sobre 2 raiz de 2, né? Vezes o log natural de A mais U, raiz de 2 mais x, raiz de 2 menos x, tá? Mais C, tudo isso aqui, ó. Aí aqui, se eu multiplicar esse 1/3 por tudo isso, vai ficar, olha, 1/6 raiz de 2, né? Vezes o log natural de raiz de 2 mais x, vezes raiz de 2 menos x. Dá isso aqui, ó, mais C, tá? Dá quase a mesma coisa, é a mesma coisa, só que uma forma diferente, porque eu posso colocar aqui, esse raiz de 6 aqui, raiz de 6 é a mesma coisa que eu tiver 3 vezes 2, né? Então, raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, aqui, olha, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 2, que eu vou colocar raiz de 3 em evidência. Aí vai ficar raiz de 3 no numerador e no denominador, que vai cancelar, e vai ficar raiz de 2 mais x, raiz de 2 menos x, tá? Então, é o mesmo resultado. Então, são duas maneiras aí de sair do mesmo problema, tá? Então, tanto faz uma ou outra.